A casa segura de Montauk ficava escondida no fim de uma estrada de terra que quase ninguém conhecia, cercada por dunas altas e por um silêncio que naquela noite parecia profundamente irônico. Era para ser um lugar de descanso. Em vez disso, era o quartel-general improvisado de uma guerra que tinha começado havia poucas horas, numa explosão que ainda fazia os ouvidos de todos unirem. O Audi cinza metálico entrou na garagem subterrânea pouco antes do amanhecer, os faróis cortando a escuridão como duas lâminas. Sofia desligou o motor e ficou parada por um instante, as mãos ainda tremendo levemente sobre o volante, olhando para o irmão desfalecido no banco de trás, a cabeça apoiada no ombro de Lily, que também tremia, mas que de alguma forma, ainda conseguia segurar a mão de Thomas com firmeza. Chegamos, Sofia disse, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Mateu apareceu poucos minutos depois, dirigindo um segundo veículo que tinha recuperado de outro esconderijo ao longo da costa, um Range Rover blindado registrado em nome de uma empresa fantasma que nem mesmo Damian conhecia. Mateu saiu do carro com a roupa ainda molhada, o cabelo colado na testa, os olhos vermelhos de cansaço, mas o corpo inteiro irradiando uma energia fria e perigosa que não dava nenhum sinal de querer descansar. Leva o Thomas para dentro, Mateu ordenou, já caminhando na direção da porta blindada da casa. Tem um kit médico completo no porão. Eu vou cuidar dele. Você sabe cuidar de feridas de bala? Sofia perguntou surpresa, ajudando o irmão a sair do carro. Eu sei cuidar de praticamente qualquer coisa que envolva sangue, Sofia, Mateu respondeu, sem nenhuma emoção na voz. Faz parte do trabalho. A casa segura era simples por fora. Um chalé de madeira que parecia qualquer outra casa de praia abandonada na época de tempestade. Por dentro, porém, era outra história. Paredes reforçadas com placas de aço escondidas atrás do reboco comum, janelas com vidro à prova de bala disfarçadas como vidro normal, um gerador próprio capaz de manter a casa funcionando por semanas sem energia externa. Mateu tinha construído aquele lugar havia anos, numa época em que ainda nem sonhava que precisaria usá-lo daquela forma, fugindo da própria casa, refugiado na própria fortaleza alternativa. Dentro do porão reformado, transformado havia tempos em uma pequena enfermaria de emergência, Mateu trabalhou com uma precisão cirúrgica para limpar e suturar os cortes mais profundos no corpo de Thomas, aplicando antibióticos intravenosos, estabilizando uma costela provavelmente fraturada com uma faixa improvisada. Thomas gemia a cada movimento, mas permanecia consciente, os olhos seguindo Mateu com uma mistura de gratidão e desconfiança. Por que você está fazendo isso? Thomas perguntou em determinado momento a voz fraca. Eu sou só um motorista. Eu não significo nada para você. Mateu não ergueu os olhos do trabalho que fazia, concentrado em fechar um corte profundo no antebraço de Thomas. Você significa algo para Sofia, Mateu respondeu, simplesmente. E a Sofia me salvou a vida essa noite. No meu mundo, Thomas, isso cria uma dívida. E eu pago as minhas dívidas. Sofia, sentada num banquinho ao lado, observava aquela cena em silêncio, surpresa com a delicadeza inesperada nas mãos de um homem que poucas horas antes, ela tinha visto executar 4 guardas armados sem hesitar nem por um segundo. Havia algo perturbador e fascinante naquele contraste, naquele homem capaz de ser ao mesmo tempo tão brutal e tão cuidadoso. Lily, sentada num canto da enfermaria improvisada, com um cobertor enrolado nos ombros magros, observava o irmão trabalhar com uma expressão que misturava admiração e um medo antigo, o medo que Mateu conhecia bem. Era o medo de uma garota que, mesmo amando profundamente o próprio irmão, sabia exatamente o tipo de homem em que ele tinha se transformado para sobreviver naquele mundo. Mateu, Lily chamou baixinho, quando ele finalmente terminou de cuidar de Thomas e se levantou, esticando as costas doloridas. O que vai acontecer agora? Mateu se virou para a irmã, e por um instante, a máscara de frieza absoluta vacilou. Ele se ajoelhou diante dela, pegando as mãos pequenas e geladas de Lily entre as próprias mãos calejadas. Agora, Mateu disse a voz suave, quase gentil, eu vou garantir que ninguém nunca mais consiga te tocar. Eu prometo isso, Sorelina. Mas para isso, eu preciso que você fique aqui, escondida em segurança, enquanto eu termino o que precisa ser terminado. Eles vão te matar, Lily sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas outra vez. O Damian, a Camila, eles têm um exército inteiro. Eles tiveram a chance de me matar na Sicília, Mateu respondeu, um brilho gélido e perigoso atravessando os olhos azuis. E falharam. Eles tiveram a chance de me matar essa noite na minha própria casa, e falharam de novo. Eles não vão ter uma terceira chance. Enquanto isso, a quase 40 quilômetros de distância,
dentro do escritório destruído pela fumaça que ainda restava da mansão Falcone, Damian Costa recebia a notícia que faria todo o seu mundo cuidadosamente construído começar a desmoronar. O quê? Damian gritou ao telefone, a voz rasgando o silêncio tenso do escritório. Como assim o armazém explodiu? Eu mandei 20 homens para aquele pier. Camila, sentada numa poltrona próxima, ainda vestindo o mesmo vestido de seda que usava horas antes quando tinha beijado Damian sem nenhuma culpa, ergueu os olhos lentamente, o rosto perdendo toda a cor. Quantos sobreviveram? Camila perguntou, a voz controlada, mas com uma tensão nova vibrando por baixo da superfície calma. Damian abaixou o telefone, a mão tremendo visivelmente. Nenhum dos guardas do perímetro foi encontrado. Os corpos dentro do armazém estão tão destruídos que ainda não conseguimos identificar quem é quem. Mas, Damian engoliu em seco. As celas de detenção estão vazias, Camila. A Lily não está lá. E o Thomas Reis também desapareceu. O copo de cristal que Camila segurava escorregou dos dedos finos e se espatifou contra o piso de mármore, o som agudo cortando o ar como um tiro. Isso só pode significar uma coisa, Camila disse, a voz agora reduzida a um sussurro gelado. O Mateu está vivo. Impossível, Damian rebateu, mas a própria voz dele tremia, sem nenhuma convicção real por trás das palavras. Os sicilianos confirmaram a morte dele. Eu vi as fotos da explosão. Ninguém sobrevive a uma coisa daquelas. Então me explica, Camila disparou, levantando-se abruptamente da poltrona. Como é que o armazém mais protegido de toda a nossa operação simplesmente explodiu algumas horas depois que nós discutimos, dentro dessa mesma casa, exatamente onde a Lily estava sendo mantida? Coincidências não existem nesse negócio, Damian. Alguém ouviu a nossa conversa, e esse alguém só pode ser o Mateu. Damian começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo escuro, a respiração cada vez mais acelerada. Pela primeira vez desde que tinha começado a planejar aquela traição, meses atrás, Damian sentiu o gosto amargo e familiar do verdadeiro medo, o tipo de medo que ele tinha aprendido a reconhecer durante anos trabalhando ao lado de Mateu Falcone, vendo o que ele fazia com os próprios inimigos. A gente precisa reforçar a segurança, Damian disse finalmente. Triplicar os guardas, trancar cada entrada, cada saída. Não, Camila o interrompeu, a mente já trabalhando várias jogadas adiante, exatamente como tinha sido treinada a fazer desde criança pelo próprio pai. Trancar portas não vai impedir o Mateu Falcone. Esse não é o tipo de homem que recua diante de muralhas, Damian. Esse é o tipo de homem que as derruba. Camila caminhou até a grande janela do escritório, observando a chuva que finalmente começava a diminuir do lado de fora, observando a propriedade que poucas horas antes parecia completamente sob o controle deles. Eu preciso ligar para o meu pai, Camila disse, a voz quase inaudível. Damian congelou. Em todo o tempo que conhecia Camila, em todos os meses planejando aquela tomada de poder juntos, Damian jamais tinha ouvido Camila mencionar a própria família com tanta urgência, tanta vulnerabilidade crua na voz. Sua família? Damian perguntou, confuso. Camila, do que você está falando? Camila se virou lentamente e pela primeira vez Damian viu algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes, medo genuíno misturado com uma determinação fria e antiga, como se aquela mulher elegante e calculista escondesse, debaixo da própria pele, uma história inteira que Damian jamais tinha imaginado. Meu nome verdadeiro não é Camila Rossi, Camila disse, a voz firme apesar do tremor por baixo. É Camila Moretti, filha de Dom Lorenzo Moretti, de Nápoles. O sangue de Damian gelou nas veias. Ele conhecia aquele nome. Todo mundo no submundo do crime organizado conhecia aquele nome. Os Moretti eram uma das famílias mais antigas e mais temidas de toda a máfia italiana. Rivais históricos dos Falcone havia mais de 3 gerações, desde uma guerra sangrenta na década de 1960 que tinha custado a vida de dezenas de homens dos dois lados. Você é uma Moretti, Damian repetiu, a voz quase sem fôlego. Esse noivado todo. Isso nunca foi sobre amor. Isso foi sempre sobre vingança. Foi sobre os dois, Camila respondeu, sem nenhum traço de arrependimento na voz. Meu pai planejou isso durante anos, Damian. Infiltrar a família Falcone por dentro, conquistar a confiança do Mateu, esperar o momento certo para desmantelar tudo que os Falcone construíram, peça por peça. Você só apareceu no caminho mais tarde, quando eu percebi que você também tinha ambições próprias, ambições que se alinhavam perfeitamente com as minhas. Damian sentiu uma onda de náusea subir pela garganta. Ele tinha se considerado o arquiteto daquela traição,
O homem que finalmente ia tomar para si o império que sempre acreditou merecer mais do que Mateu. Mas naquele instante, percebia que tinha sido apenas uma peça útil no tabuleiro de xadrez de outra pessoa, um instrumento descartável dentro de um plano que vinha sendo arquitetado havia muito mais tempo do que ele jamais soube. Eu preciso da ajuda do meu pai, Camila continuou, já discando um número no próprio telefone, as mãos finalmente parando de tremer, substituídas por uma calma gélida e calculista. Se o Mateu está vivo, nós vamos precisar de mais do que os seus homens, Damian. Nós vamos precisar de um exército. O telefone tocou 3 vezes antes de ser atendido, e a voz grave e rasposa de um homem idoso, carregada de um forte acento napolitano, preencheu a linha. Camila, Dom Lorenzo Moretti disse, a voz cheia de uma autoridade tranquila que vinha de décadas comandando impérios inteiros através de uma única palavra. Eu estava esperando essa ligação. Algo me diz que as coisas não saíram exatamente como planejado. O Mateu está vivo, papai, Camila disse, a voz finalmente deixando escapar um pouco do pânico contido. A bomba na Sicília falhou, e agora eu acho que ele descobriu tudo. Sobre o Damian, sobre os portos, sobre mim. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, um silêncio que parecia se estender por uma eternidade dentro do escritório tenso. Então Dom Lorenzo disse finalmente, está na hora de eu mesmo terminar o que comecei há 30 anos atrás. Na casa segura de Montauk, Mateu passou o resto da madrugada sentado diante de uma mesa de mapas, estudando plantas antigas da própria mansão, marcando pontos de entrada, calculando rotas de fuga, refazendo mentalmente cada detalhe daquela noite. Sofia, depois de garantir que Thomas estava estável e dormindo, e que Lily finalmente tinha cedido ao cansaço e adormecido num quarto ao lado, desceu até a sala onde Mateu trabalhava, trazendo 2 xícaras de café forte. Você devia descansar, Sofia disse, colocando uma das xícaras ao lado do cotovelo de Mateu. Eu não posso descansar, Mateu respondeu, sem erguer os olhos do mapa. Cada hora que eu passo aqui parado é uma hora que o Damian usa para se fortalecer. Sofia se sentou na cadeira ao lado, observando o rosto cansado de Mateu, iluminado apenas pela luz amarelada de um abajur antigo. Havia algo profundamente humano naquele homem que poucas horas antes, ela tinha visto matar 4 pessoas sem hesitar. Era como se existissem 2 Mateus completamente diferentes habitando o mesmo corpo, o monstro calculista que o mundo conhecia, e o homem cansado e ferido que se ajoelhava diante da própria irmã para prometer protegê-la. Posso te perguntar uma coisa? Sofia perguntou baixinho. Mateu finalmente ergueu os olhos, encontrando o olhar de Sofia. Pode. Você ama ela? Sofia perguntou. A Camila. Mateu ficou em silêncio por um longo momento, os dedos tamborilando lentamente sobre a borda do mapa estendido na mesa. Quando finalmente respondeu, a voz saiu mais baixa, mais vulnerável do que Sofia jamais tinha imaginado ouvir vindo daquele homem. Eu amava, Mateu disse. Ou pelo menos amava a ideia de quem eu pensava que ela era. Mas a mulher que eu vi naquele escritório, beijando Damian, planejando a minha morte, essa mulher nunca existiu de verdade, Sofia. Foi tudo uma máscara do começo ao fim. E é estranho, Mateu observou Sofia com uma atenção renovada, reconhecendo, talvez pela primeira vez de verdade, a força extraordinária daquela mulher que tinha entrado na própria casa dele como uma simples empregada e que em uma única noite, tinha se revelado como uma das pessoas mais corajosas que ele já tinha conhecido. Você devia ter medo de mim, Mateu disse, quase um sussurro. Eu tenho medo de você, Sofia respondeu sem hesitar. Mas tenho mais medo do que aconteceria se eu não tivesse te avisado essa noite. Às vezes a gente precisa escolher o monstro que está do nosso lado. Um silêncio carregado se instalou entre os dois, um silêncio que não era mais desconfortável, mas que tremia com uma tensão completamente diferente daquela que existia horas antes, quando Mateu tinha pressionado uma arma contra a garganta de Sofia na escuridão da mansão. Mateu finalmente quebrou o contato visual, voltando a atenção para o mapa, mas algo tinha mudado entre os dois, algo sutil mas inegável. Eu vou precisar dos meus capos mais antigos, Mateu disse, mudando de assunto, embora a voz ainda carregasse um resquício daquela vulnerabilidade rara. Homens que serviram o meu pai antes de mim. Homens que eu sei, com certeza absoluta, que nunca seriam comprados pelo Damian. Você confia em alguém depois de tudo isso? Sofia perguntou. Eu confio em muito poucas pessoas, Mateu admitiu. Mas existem alguns homens cuja lealdade vem de antes de eu nascer. Vincent Marchetti, por exemplo. Ele trabalhou para o meu pai durante 20 anos antes de trabalhar para mim. Se existe alguém nessa cidade que eu sei que jamais vai trair a família Falcone, é ele.
Mateu pegou o telefone satelital criptografado e discou um número de memória, um número que ele só usava em situações de emergência absoluta. A ligação foi atendida no segundo toque por uma voz grave, rasposa pelo tempo e pelo cigarro. Chefe, a voz perguntou, incrédula. Eles disseram que você tinha morrido na Sicília. Eu deixei eles pensarem isso, Vincent, Mateu respondeu, a voz recuperando toda a autoridade fria que definia o verdadeiro Mateu Falcone. Reúne os homens. Todos os que ainda são leais à família, não ao Damian. Nós vamos retomar o que é nosso essa noite. Do outro lado da linha, Vincent Marchetti soltou um suspiro pesado, quase de alívio. Eu sempre soube que esse traidor desgraçado tinha alguma coisa errada. Quantos homens você precisa, chefe? Todos, Mateu respondeu simplesmente. Porque hoje, Vincent, nós não vamos só retomar a mansão. Nós vamos acabar, de uma vez por todas, com qualquer um que pensou que podia tomar o que pertence aos Falcone. Enquanto Mateu organizava os próprios homens, Sofia permaneceu sentada ao lado dele, observando aquele homem se transformar lentamente de volta no líder absoluto que comandava o império inteiro através de telefonemas sussurrados na madrugada. Ela sabia com uma certeza que crescia dentro do próprio peito, que a guerra que estava prestes a começar não terminaria sem mais sangue, sem mais perdas. Mas pela primeira vez desde que o irmão tinha desaparecido, Sofia também sentia algo que tinha quase esquecido como era sentir: esperança. Antes de seguir para o ataque coordenado contra a mansão, Vincent Marchetti insistiu em parar brevemente num pequeno bar clandestino nos fundos de uma padaria em Long Island, um lugar que servia, desde os tempos do pai de Mateu, como ponto de encontro discreto para os homens mais antigos da organização. Era ali, entre garrafas empoeiradas de grappa e fotografias antigas amareladas pelo tempo, que Vincent reuniu os últimos soldados realmente leais à família Falcone. Eram homens grisalhos, a maioria já na casa dos 50 ou 60 anos, mas com olhos que ainda guardavam o brilho frio de quem tinha sobrevivido a guerras que a nova geração nem sequer conhecia. Mateu entrou naquele bar escondido vestindo ainda as roupas táticas sujas da operação no Pier 40, e o silêncio que se instalou no ambiente foi quase reverente. Vocês todos ouviram que eu estava morto, Mateu disse, encarando cada rosto presente naquele cômodo apertado e mal iluminado. Alguns de vocês provavelmente já estavam imaginando para qual lado pulariam quando a poeira baixasse. Eu não culpo vocês por isso. É assim que esse mundo funciona. Um dos homens mais velhos, um siciliano chamado Salvatore que tinha lutado ao lado do pai de Mateu décadas atrás, deu um passo adiante, a voz rouca pelo cigarro. Eu enterrei o seu pai com as minhas próprias mãos, Mateu. Eu jurei sobre o caixão dele que protegeria o sangue dos Falcone até o meu último suspiro. Esse juramento não morre porque alguém espalhou uma mentira sobre uma bomba na Sicília. Um murmúrio de concordância percorreu o pequeno grupo, e Mateu sentiu, talvez pela primeira vez desde que tinha voltado para casa, uma pontada genuína de gratidão atravessar o próprio peito, misturada com a determinação fria que continuava a guiar cada decisão sua. Então vocês sabem o que precisa ser feito, Mateu disse. O Damian comprou lealdade com dinheiro. Eu não tenho dinheiro suficiente para competir com isso essa noite. Tudo o que eu tenho para oferecer é a verdade, e a promessa de que, quando essa guerra terminar, os Falcone vão continuar sendo os Falcone, exatamente como sempre foram. Salvatore ergueu um copo de grappa, e os outros homens fizeram o mesmo, erguendo as próprias bebidas em um silêncio solene que dizia mais do que qualquer discurso poderia dizer. Foi naquele pequeno bar escondido, entre homens que tinham visto gerações inteiras de violência e lealdade, que o verdadeiro exército de Mateu Falcone se formou novamente, não através de dinheiro ou medo, mas através de décadas de história compartilhada que nenhuma traição conseguiria apagar. Sofia, observando tudo da entrada do bar, sentiu um arrepio diferente percorrer o próprio corpo, não de medo, mas de algo parecido com reverência. Ela estava testemunhando, em tempo real, a reconstrução de um império que poucas horas antes parecia destinado a desmoronar completamente. Eles realmente o amam, Sofia comentou baixinho para Vincent, que estava parado ao lado dela. Não, Vincent corrigiu, observando Mateu conversar com cada um dos homens individualmente, perguntando sobre famílias, sobre filhos, sobre detalhes pequenos que mostravam que aquele homem, por mais frio que parecesse em batalha, carregava na própria memória cada pessoa que já tinha cruzado o próprio caminho. Eles respeitam ele. E nesse mundo, garota, respeito vale muito mais do que amor.
Enquanto os homens se preparavam, Mateus se afastou por um momento para um canto silencioso do bar, e Sofia o seguiu, encontrando-o apoiado contra uma parede de tijolos, os olhos fechados, a respiração lenta e controlada, como se estivesse tentando ordenar mentalmente cada peça do próprio plano antes de colocá-lo em movimento. Você está bem? Sofia perguntou. Eu estou pensando no meu pai, Mateus admitiu, abrindo os olhos. Ele me contou, uma vez quando eu tinha uns 16 anos, que o pior tipo de inimigo não é aquele que você vê chegando de longe com armas e exércitos. É aquele que dorme na sua própria cama, que come na sua própria mesa, que você convida para dentro da própria casa porque confia nele de olhos fechados. Eu ouvi essa história centenas de vezes ao longo da vida, Sofia, e nunca, nenhuma vez, imaginei que ela seria sobre mim. Sofia se aproximou, encostando o ombro no braço de Mateus, um gesto pequeno de solidariedade silenciosa. O seu pai também disse o que fazer quando isso acontecesse. Mateus soltou uma risada seca, sem nenhuma alegria real por trás dela. Ele disse para nunca hesitar. Disse que hesitação é o luxo dos homens que ainda têm algo a perder. E eu já perdi quase tudo essa noite, Sofia. A Camila, a confiança no Damian, a ilusão de que eu tinha construído uma vida segura para mim e para minha irmã. O que mais eu tenho a perder agora? Você tem a Lily, Sofia respondeu suavemente. Você tem o Thomas, que vai te dever a vida para sempre. E Sofia hesitou por um instante antes de completar a frase. Você me tem, se isso significa alguma coisa. Mateus virou o rosto para olhar diretamente para Sofia, e por um longo momento nenhum dos dois disse nada, o silêncio carregado de uma tensão que tinha começado a crescer entre eles desde o momento em que Mateus tinha entrelaçado os dedos com os dela na escuridão daquela passagem secreta, horas antes. Isso significa muito mais do que você imagina, Mateus disse finalmente à voz baixa, quase um sussurro. A conversa foi interrompida pela voz de Vincent chamando do outro lado do bar, anunciando que os carros estavam prontos, que era a hora de partir. Mateus se afastou da parede, a máscara de frieza calculada voltando lentamente ao próprio rosto, mas algo na postura dele tinha mudado, algo sutil que apenas Sofia, observando atentamente, conseguiu perceber. A viagem até a propriedade Falcone, dentro do veículo blindado de Vincent, transcorreu em um silêncio tenso, cada homem repassando mentalmente o próprio papel na operação que estava por vir. Mateus aproveitou aqueles minutos finais para revisar, uma última vez, a planta da mansão espalhada sobre os joelhos, marcando com um lápis vermelho cada ponto onde esperava encontrar resistência. Os guardas que o Damian contratou não conhecem essa propriedade como nós conhecemos, Mateus disse, mostrando o mapa para Vincent. Eles vão se posicionar nos pontos óbvios, a entrada principal, o jardim frontal, talvez a varanda do segundo andar. Mas eles não sabem sobre o túnel de manutenção que liga a casa de hóspedes ao porão principal. Você quer dividir as forças, Vincent concluiu, compreendendo imediatamente a estratégia. Exatamente, Mateus confirmou. Você leva 8 homens pela frente, criando uma distração óbvia o suficiente para atrair a atenção de todos os guardas disponíveis. Eu levo Sofia e mais 2 homens pelo túnel, e nós entramos pelas costas, exatamente como entramos na primeira vez, só que agora nós somos os caçadores, não as presas. Sofia, sentada ao lado de Mateus, sentiu o próprio coração acelerar, não de medo, mas de uma adrenalina estranha e quase embriagante. Ela tinha passado os últimos meses se escondendo, fingindo submissão, engolindo a própria raiva enquanto servia café para os homens que tinham sequestrado o irmão dela. Agora, finalmente, ela tinha a chance de lutar abertamente, ao lado do único homem que tinha se mostrado disposto a arriscar tudo para corrigir aquela injustiça. E se eles tiverem reforçado a segurança depois da explosão no Pier 40? Sofia perguntou, a mente sempre calculando possibilidades, sempre um passo adiante. Então nós vamos improvisar, Mateus respondeu, simplesmente. Improvisação é a única constante nesse trabalho, Sofia. Planos são só sugestões educadas sobre o que pode acontecer. Enquanto os carros avançavam pela estrada secundária em direção à propriedade, a mente de Mateus vagou, por um instante fugaz, para uma memória antiga, enterrada havia anos sob camadas de violência e responsabilidade. Ele tinha 12 anos quando o próprio pai o levou, pela primeira vez, a um dos depósitos da família no Brooklyn, e o sentou numa cadeira de madeira diante de uma mesa onde repousava uma pistola desmontada. Você vai aprender a montar isso antes de aprender a disparar, seu pai tinha dito, a voz grave e paciente, completamente diferente da fúria controlada que ele exibia diante de inimigos. Porque um homem que não entende a própria arma é um homem que vai morrer confiando demais nela.
Mateu lembrava do cheiro de óleo lubrificante, das mãos pequenas e trêmulas tentando encaixar as peças exatamente como o pai mostrava, da paciência incansável daquele homem que fora daquele depósito, era temido por meia cidade. Era estranho, pensou Mateu enquanto o veículo cortava a garoa fina daquela manhã, como certas lições permaneciam gravadas na memória com mais clareza do que eventos muito mais recentes. Você sabe entender uma arma antes de confiar nela, Mateu murmurou, quase sem perceber que tinha falado em voz alta. O quê? Sofia perguntou, virando-se para olhá-lo. Nada, Mateu respondeu, sacudindo a cabeça levemente, voltando ao presente. Só uma lição antiga que meu pai me ensinou. A propriedade surgiu diante deles através da garoa, exatamente como Mateu tinha previsto, com os guardas de Damião concentrados ao longo da entrada principal e do jardim frontal, completamente alheios ao fato de que o verdadeiro ataque viria por trás, através de um túnel que praticamente nenhum deles sabia que existia. O veículo de Vincent seguiu em frente em direção à distração planejada, enquanto Mateu, Sofia e 2 homens adicionais saltaram de um segundo veículo numa curva escondida da estrada, avançando a pé através da floresta densa que cercava a parte de trás da propriedade. A entrada do túnel de manutenção estava escondida sob uma antiga casa de bombas, coberta de era e quase invisível para quem não soubesse exatamente onde procurar. Aqui, Mateu disse, afastando a vegetação que cobria uma escotilha de metal enferrujado. Ele puxou a escotilha com força, revelando uma escada estreita que descia para a escuridão completa. Dentro do túnel, o ar era úmido e pesado, cheirando a terra e ferro oxidado, muito parecido com a passagem secreta que tinha levado Mateu e Sofia até a grade de ventilação na noite anterior. Era quase poético, pensou Mateu enquanto avançava através da escuridão guiado apenas pela luz fraca de uma lanterna tática, que a mesma arquitetura escondida que tinha permitido a própria traição contra ele agora servia como um instrumento da própria vingança. Os disparos distantes de Vincent e dos outros homens começaram a ecoar pela propriedade acima deles, abafados pela terra e pedra que os separava da superfície. Eles estão atraindo a atenção, Sofia comentou, ouvindo o som distante da batalha. Exatamente como planejado, Mateu confirmou, acelerando o passo. Agora é a nossa vez. A saída do túnel desembocava num pequeno depósito de jardinagem nos fundos da propriedade, escondido detrás de uma estufa abandonada. Mateu emergiu primeiro, a arma já erguida, verificando o perímetro imediato antes de fazer um sinal para que os outros o seguissem. O som da batalha na frente da mansão continuava intenso, atraindo praticamente todos os guardas disponíveis de Damião, exatamente como Mateu tinha calculado. Eles avançaram silenciosamente pelos fundos da propriedade, eliminando 2 guardas isolados que patrulhavam aquela área menos óbvia, e alcançaram a entrada lateral que dava acesso direto ao porão da mansão, a mesma entrada que na noite anterior tinha levado Mateu e Sofia em direção à fuga pelo duto de drenagem. De volta ao começo, Sofia murmurou, observando aquela porta familiar. Não, Mateu corrigiu, empurrando a porta para abri-la. Dessa vez, nós não estamos fugindo de nada. O amanhecer chegou cinzento e pesado sobre os Hamptons, a chuva finalmente reduzida a uma garoa fina, quando a primeira fila de carros blindados de Vincent Marchetti começou a se aproximar da propriedade Falcone por uma estrada secundária, escondida da entrada principal. Eram 12 homens no total, veteranos de guerras antigas dentro do submundo, homens que tinham jurado lealdade ao pai de Mateu décadas atrás e que jamais tinham deixado de honrar esse juramento. Mateu, sentado no banco do passageiro do veículo de Vincent, verificava o próprio equipamento com uma calma fria que escondia por baixo uma tempestade de emoções que ele se recusava a deixar transparecer. Sofia tinha insistido em vir junto, apesar dos protestos iniciais de Mateu, e agora estava sentada no banco de trás, vestindo um colete tático que parecia gigante demais sobre o corpo pequeno dela, mas com os olhos fixos e determinados, sem nenhum traço daquele pânico que Mateu tinha visto na noite anterior. Você não precisa fazer isso, Mateu disse, virando-se para olhar Sofia através do espelho retrovisor. Eu sei, Sofia respondeu simplesmente. Mas eu quero. Vincent Marchetti, um homem na casa dos 60 anos, com o rosto marcado por décadas de violência e cicatrizes que contavam histórias que ele jamais compartilhava, soltou uma risada seca enquanto dirigia. Ela tem coragem, chefe. Lembra muito a sua mãe, descanse em paz. A propriedade Falcone surgiu diante deles através da garoa, os altos muros de pedra agora guardados por homens que pertenciam a Damião,
homens contratados às pressas, sem a mesma lealdade forjada ao longo de décadas que definia os soldados de Vincent. Era exatamente essa diferença que Mateu pretendia explorar. Eles são muitos, mas são fracos, Mateu disse pelo rádio, coordenando os outros 3 veículos que se aproximavam por ângulos diferentes da propriedade. Homens contratados não morrem por lealdade. Eles morrem por dinheiro, e o dinheiro do Damian não vai significar nada quando eles perceberem que estão prestes a enfrentar o verdadeiro Matteo Falcone. O ataque começou exatamente às 6 da manhã, no movimento coordenado que tomou os guardas de Damian completamente de surpresa. Os homens de Vincent escalaram os muros pelos pontos mais vulneráveis, identificados por Matteo durante anos construindo aquela própria fortaleza, enquanto Matteo e Sofia avançavam pela entrada lateral que outrora tinha sido usada pelos contrabandistas da lei seca. Os primeiros disparos ecoaram pelo jardim encharcado, e o caos se instalou rapidamente. Matteo se movia através da própria propriedade com uma familiaridade letal, conhecendo cada ângulo, cada esconderijo, cada ponto cego das câmeras que ele mesmo tinha instalado anos antes. Os homens de Damian, surpreendidos e desorganizados, caíam um após o outro diante da fúria calculada de Matteo e da precisão implacável dos veteranos de Vincent. Dentro da mansão, Damian ouviu os primeiros tiros e sentiu o sangue gelar nas veias. Ele correu até a janela do escritório, observando com horror crescente os próprios homens sendo derrubados no jardim, um após o outro, como peças de dominó. Ele está aqui, Damian sussurrou, virando-se para Camila, que já estava de pé, os olhos frios calculando rapidamente as próprias opções. Meu pai chega em 2 horas com reforços, Camila disse, a voz controlada apesar da tensão visível nos ombros tensos. Nós só precisamos sobreviver até lá. 2 horas. Damian gritou, incrédulo. O Matteo vai estar dentro dessa casa em 10 minutos. Camila correu até um painel escondido na parede do escritório, revelando um pequeno cofre de onde retirou 2 pistolas e um colete à prova de balas. Então nós vamos lutar até lá, Camila disse, a voz agora carregando uma frieza que surpreendeu até Damian, que sempre tinha visto Camila como a peça mais refinada e elegante daquele jogo todo. Eu não sou apenas a filha de Dom Lorenzo Moretti, Damian. Eu fui treinada para isso desde os 12 anos de idade. Do lado de fora, Matteo já tinha alcançado a entrada principal da própria mansão, deixando atrás de si um rastro de homens neutralizados, alguns mortos, outros apenas incapacitados, dependendo de quão rapidamente tinham se rendido ou recuado diante da fúria implacável do verdadeiro dono daquela casa. Sofia se mantinha ao lado dele, cobrindo os flancos com uma precisão que surpreendia o próprio Matteo, uma precisão que ela jamais tinha admitido possuir antes daquela noite. Você nunca foi só uma empregada, foi? Matteo perguntou durante um breve momento de pausa atrás de uma coluna de mármore, recarregando o próprio rifle. Eu servi 2 anos no exército antes de tudo isso, Sofia admitiu, ofegante. Antes do Thomas desaparecer. Eu nunca contei a ninguém na mansão. Matteo olhou para Sofia com uma nova compreensão. Peças finalmente se encaixando sobre a verdadeira natureza daquela mulher extraordinária que tinha entrado na própria vida dele havia apenas algumas horas, mas que já parecia indispensável de uma forma que ele ainda não conseguia nomear completamente. Vincent, Matteo disse pelo rádio, qual é a situação no 2º andar? Limpo, chefe, a voz rasposa de Vincent respondeu. Restam só o Damian e a garota trancados dentro do seu escritório particular. Eles bloquearam a porta. Matteo sentiu um arrepio gélido percorrer a própria espinha, uma mistura complexa de antecipação e algo que ele não conseguia definir completamente. Finalmente, depois de tudo, ele estava prestes a encarar, frente a frente, as 2 pessoas que tinham orquestrado a própria destruição. Mantenham posição, Matteo ordenou, começando a subir a grande escadaria principal, a mesma escadaria que na noite anterior, ele tinha evitado por ordem de Sofia. Agora ele a subia como verdadeiro rei retornando ao próprio trono, cada passo carregado de uma intenção fria e implacável. Matteo chutou a porta do escritório com tanta força que as dobradiças reforçadas se romperam, a madeira maciça voando para dentro da sala em pedaços. Lá dentro, Damian e Camila já esperavam, posicionados atrás da pesada escrivaninha de mogno, as armas erguidas, prontas para disparar no instante em que a porta se abrisse. Mas Matteo já tinha previsto exatamente aquilo. No momento em que a porta explodiu para dentro, ele já estava no chão, rolando para o lado, os disparos de Damian e Camila passando acima dele, estilhaçando o painel de madeira na parede onde, poucas horas antes, Matteo e Sofia tinham se escondido escutando aquela mesma conversa que tinha mudado tudo.
Mateu respondeu ao fogo com uma precisão brutal, forçando Damián a recuar atrás da escrivaninha, um tiro raspando o ombro dele e arrancando um grito de dor. Camila, mais calculista, já estava se movendo na direção da porta lateral que dava para a varanda, calculando uma rota de fuga, mas Sofia apareceu exatamente ali, bloqueando a saída, a arma erguida sem nenhuma hesitação. Nem mais um passo, Sofia disse, a voz firme como aço. Camila parou observando aquela mulher que na noite anterior, tinha sido apenas uma sombra invisível entre os empregados da própria casa. Você, Camila murmurou reconhecendo finalmente Sofia. Foi você que avisou ele. Fui eu que salvei a vida dele, Sofia corrigiu, enquanto você tentava acabar com ela. Dentro da sala, Mateu finalmente alcançou Damián, derrubando-o com um golpe brutal que arrancou a arma das mãos dele, fazendo-a deslizar pelo piso de madeira até embaixo de uma poltrona. Damián caiu de costas, sangrando pelo ombro, olhando para cima, para o rosto do homem que ele tinha chamado de irmão durante quase 20 anos. Damián engasgou, levantando as mãos em sinal de rendição. Espera, deixa eu explicar. Explicar o quê? Mateu perguntou, a voz baixa e carregada de uma raiva que tremia por baixo de cada palavra. Explica como você decidiu trair 20 anos de amizade por dinheiro e poder. Explica como você concordou em afogar a minha irmã no rio Ishi depois de me usar para conseguir o que você queria. Eu nunca ia deixar isso acontecer, Damián mentiu, a voz tremendo de desespero. Era só um plano, Mateu nunca ia chegar a esse ponto. Mateu se ajoelhou ao lado de Damián, pegando o próprio rosto dele entre as mãos com uma delicadeza assustadora, quase íntima, contrastando completamente com a violência que pulsava por baixo da superfície. Você sabe que eu sei quando você está mentindo, Damián. Eu te conheço desde os 14 anos. Eu sei exatamente quando você está mentindo. Os olhos de Damián se enchiam de lágrimas, mas não havia nenhuma misericórdia restando no olhar gélido de Mateu, nenhum resquício daquela amizade antiga que outrora tinha definido grande parte da vida dele. Mateu se levantou lentamente, retirando a própria arma do coldre, e Damián, percebendo finalmente que não havia escapatória, fechou os olhos. Um único tiro ecoou pelo escritório, e o corpo de Damián Costa caiu inerte sobre o tapete persa que poucas horas antes tinha testemunhado o beijo que selou a própria traição dele. Camila gritou, um som de pura angústia que escapou antes que ela pudesse contê-lo, e por um instante, Sofia baixou ligeiramente a guarda, surpresa com aquela explosão genuína de emoção vinda de uma mulher que tinha parecido tão calculista e fria até aquele momento. Foi exatamente o instante que Camila precisava. Ela se lançou para a frente, empurrando Sofia com toda a força, e correu para a varanda, saltando por cima da grade de ferro para o telhado inclinado abaixo. Camila! Mateu gritou, correndo até a varanda, mas ela já tinha desaparecido entre as sombras do jardim, desaparecendo na direção da floresta que cercava a propriedade. Sofia se recuperou rapidamente, levantando-se do chão, esfregando o cotovelo machucado. Eu sinto muito, ela me pegou de surpresa. Não, Mateu disse, observando a escuridão da floresta onde Camila tinha desaparecido. Ela vai voltar. Pessoas como a Camila não desistem assim tão fácil. E o pai dela ainda está vindo, com reforços. Mateu se virou para Sofia, o rosto endurecido por uma determinação renovada. Isso ainda não terminou. Vincent Marchetti apareceu na porta destruída do escritório, observando o corpo de Damián estendido no chão, depois olhando para Mateu com uma expressão grave. Chefe, nós interceptamos uma transmissão de rádio. Tem uma frota de carros se aproximando pela estrada principal. Pelo menos 30 homens, talvez mais. E eles estão vindo armados até os dentes. Dom Lorenzo Moretti, Mateu disse, o nome saindo como uma sentença de morte. Ele chegou mais rápido do que eu esperava. Mateu caminhou até a janela, observando os primeiros faróis surgindo na estrada distante através da garoa fina que ainda caía sobre a propriedade. Por trás dele, Sofia se aproximou, e por um instante os dois ficaram em silêncio, observando juntos a tempestade final que estava prestes a se abater sobre tudo o que restava. Você está com medo? Sofia perguntou baixinho. Eu deixei de sentir medo há muito tempo, Mateu respondeu, mas a mão dele, quase imperceptivelmente, encontrou a mão de Sofia, entrelaçando os dedos por um breve momento de conexão silenciosa antes de se virar de volta para encarar a guerra que se aproximava. Mas eu não vou deixar que ninguém mais tire de mim as pessoas que eu amo. Não de novo. A frota de Dom Lorenzo Moretti chegou like uma onda negra avançando pela estrada de cascalho. 12 veículos blindados cortando a garoa fina com uma disciplina militar que apenas décadas de guerra organizada conseguem produzir.
Mateu observou da janela do segundo andar enquanto os homens de Vincent se posicionavam ao longo do perímetro, usando os próprios muros de pedra da mansão como cobertura, exatamente como Mateu tinha ensinado a cada um deles ao longo dos anos. Eles são muitos, chefe, Vincent disse pelo rádio, a voz tensa, mas firme. Nós temos 12 homens contra o que parece ser o triplo disso. Número não ganha guerra, Vincent, Mateu respondeu. Território ganha. E essa é a nossa casa. Dom Lorenzo Moretti saiu do veículo principal pessoalmente, um homem de quase 70 anos, mas com uma presença que ainda fazia o ar ao redor parecer mais pesado, mais perigoso. Vestia um sobretudo escuro impecável, e caminhava com a bengala de madeira entalhada que tinha se tornado sua marca registrada havia décadas, embora todos soubessem que aquela bengala escondia uma lâmina afiada o suficiente para abrir uma garganta com um único movimento. Mateu Falcone. Dom Lorenzo gritou em direção à mansão, a voz ecoando pelo jardim encharcado. Eu vim aqui para terminar algo que começou antes de você nascer. Seu pai roubou de mim o que era meu por direito. Hoje eu vou recuperar. Mateu apareceu na varanda do segundo andar, encarando o velho patriarca à distância, sem nenhum traço de medo na própria postura. Você mandou a sua filha se infiltrar na minha vida, fingir que me amava, e ainda tenta fazer parecer que você é a vítima dessa história, Lorenzo. O amor nunca esteve em questão, Dom Lorenzo respondeu, um sorriso frio cortando o próprio rosto enrugado. Apenas o que é justo. Os Falcone tomaram território, dinheiro e sangue da minha família há 30 anos. Hoje eu termino essa dívida. O tiroteio começou segundos depois, uma explosão caótica de violência que transformou os jardins cuidadosamente cultivados da mansão Falcone num campo de batalha completo. Mateu desceu pela escada principal, encontrando Sofia já posicionada perto de uma das janelas frontais, disparando com uma precisão calma que continuava a surpreender Mateu a cada minuto que passava. A batalha durou quase 40 minutos, um combate brutal e implacável onde cada centímetro da propriedade era disputado com sangue. Os homens de Vincent, apesar de em menor número, conheciam cada ângulo, cada esconderijo da própria mansão, uma vantagem que compensava a desproporção numérica. Um a um, os homens de Lorenzo caíam, até que restassem apenas o próprio patriarca e um punhado de guarda-costas mais próximos, recuando lentamente em direção aos próprios veículos. Foi exatamente nesse momento que Camila reapareceu, emergindo da floresta onde tinha se escondido, correndo na direção do pai com lágrimas correndo pelo rosto. Papai, nós precisamos ir, agora. Mateu saiu pela porta principal, encarando finalmente os dois Moretti juntos frente a frente, a chuva tendo finalmente parado completamente, deixando apenas o cheiro de pólvora e terra encharcada no ar pesado da manhã. Camila, Mateu disse a voz estranhamente calma depois de tudo o que tinha acontecido. Você realmente pensou que eu fosse deixar você sair dessa propriedade depois de tudo isso? Camila se virou, encarando o homem que ela tinha fingido amar durante mais de um ano, e por um breve instante, algo genuíno cruzou os olhos dela, algo que poderia até ter sido um resquício de remorso real. Eu não tive escolha, Mateu. Eu nasci dentro dessa guerra, exatamente como você nasceu dentro da sua. Você acha que eu queria isso? Não importa o que você queria, Mateu respondeu. Importa o que você fez. Dom Lorenzo ergueu a própria bengala, a lâmina escondida deslizando para fora com um clique metálico seco. Mas antes que o velho patriarca pudesse avançar, um disparo preciso de Vincent Marchetti, vindo de uma janela do segundo andar, atingiu o ombro dele, fazendo-o cair de joelhos sobre o cascalho encharcado. Acabou, Lorenzo, Mateu disse, caminhando lentamente na direção dos dois Moretti, a própria arma erguida. A sua guerra com a minha família termina aqui, hoje. Camila se colocou na frente do próprio pai, os braços estendidos, protegendo-o com o próprio corpo. Mateu, por favor. Ele é tudo que eu tenho. Mateu parou, observando aquela cena, a mulher que tinha orquestrado a própria destruição agora suplicando pela vida do pai dela, e por um longo momento ninguém se moveu. Sofia se aproximou silenciosamente por trás de Mateu, colocando uma mão suave no ombro dele, e aquele simples toque pareceu ancorar Mateu de volta numa parte de si mesmo que ele tinha quase esquecido que ainda existia. Eu não sou meu pai, Mateu disse finalmente, abaixando a arma, embora a voz permanecesse gélida como aço. Eu não mato por vingança cega. Mas vocês dois vão sair dessa cidade, hoje, e nunca mais vão voltar. Se eu ouvir, mesmo que seja um sussurro, que algum Moretti pisou novamente em Nova York, eu vou terminar isso de uma vez por todas, e não vai haver misericórdia nenhuma na segunda vez.
Dom Lorenzo, segurando o próprio ombro ferido, ergueu os olhos para Mateu com uma mistura de raiva e algo parecido com respeito reluzente. Você é mais parecido com seu pai do que eu imaginava, garoto. Eu sou melhor que ele, Mateu respondeu simplesmente. Porque eu sei quando parar. Camila ajudou o próprio pai a se levantar, os dois recuando lentamente em direção ao único veículo que ainda restava intacto, cercados pelos olhares silenciosos e ainda armados dos homens de Vicente. Antes de entrar no carro, Camila se virou uma última vez, encontrando o olhar de Mateu. Eu sinto muito, Camila disse, e por uma fração de segundo, pareceu sincera. Por tudo. Mateu não respondeu. Apenas observou o veículo desaparecer pela estrada de cascalho, levando consigo o último resquício de uma vida que ele tinha pensado, durante mais de um ano, que seria a sua vida para sempre. Enquanto a guerra se desenrolava em Nova York, do outro lado do oceano, dentro de uma vila isolada nas colinas que cercam Nápoles, um homem mais jovem, sobrinho de Dom Lorenzo Moretti chamado Antônio, recebia uma ligação que o deixaria em alerta máximo. Antônio era responsável por administrar os negócios da família na Europa enquanto o próprio Dom Lorenzo viajava, e a notícia que recebeu naquela manhã o fez derrubar a própria xícara de café sobre a mesa de mármore da varanda. O tio Lorenzo está ferido, a voz tremida de um dos guarda-costas informou pelo telefone. Nós estamos voltando para Nápoles agora. A Camila está com ele. O ataque saiu terrivelmente errado. Antônio fechou os olhos, sentindo o próprio peito se apertar com uma mistura de fúria e preocupação genuína pelo tio que tinha praticamente o criado depois que os próprios pais de Antônio morreram, numa guerra territorial décadas atrás. O Falcone, Antônio murmurou, o nome saindo como uma maldição. Eu disse ao meu tio que aquele plano era arriscado demais. 30 anos de paciência jogados fora numa única noite mal calculada. O que devemos fazer? O guarda-costas perguntou. Nada por enquanto, Antônio respondeu, a mente já calculando os próprios próximos passos com uma frieza que lembrava perigosamente a do próprio tio. Nós esperamos o tio Lorenzo se recuperar. E então, meu amigo, nós vamos planejar algo que o Mateu Falcone jamais vai conseguir prever. Essa cena breve, quase imperceptível dentro da imensidão da própria história, plantaria a semente de um conflito que levaria meses para florescer completamente, um lembrete silencioso de que no mundo do crime organizado, nenhuma vitória é realmente definitiva, e nenhuma guerra termina sem deixar atrás de si as raízes de uma futura batalha. De volta a Nova York nos dias seguintes ao confronto final, Mateu se viu confrontado com a tarefa pesada de reconstruir não apenas a própria propriedade física, mas também a própria reputação dentro do submundo do crime organizado. A notícia de que Mateu tinha sobrevivido, retomado o próprio império e expulso os Moretti de Nova York se espalhou rapidamente por toda a costa leste, gerando tanto respeito quanto medo renovado entre aliados e rivais. Vicente Marchetti assumiu temporariamente o papel de braço direito de Mateu, preenchendo o vazio brutal deixado pela traição e morte de Damián. Era um trabalho que pesava sobre os ombros já cansados do veterano, mas que ele aceitava com a mesma lealdade incansável que tinha definido toda a própria vida. Nós precisamos de uma reunião com os outros chefes de família, Vicente sugeriu, numa tarde em que ele e Mateu revisavam relatórios financeiros na biblioteca reconstruída. Mostrar a eles que os Falcone continuam fortes, que essa traição não enfraqueceu nada. Eu sei, Mateu respondeu, massageando as próprias têmporas, o cansaço acumulado de semanas de violência finalmente começando a cobrar o próprio preço. Mas primeiro, eu preciso garantir que a Lily esteja realmente segura, e que o Thomas esteja completamente recuperado. Família vem antes de política, Vicente. Sempre veio. Foi durante essas semanas de reconstrução que a relação entre Mateu e Sofia continuou a se aprofundar de maneiras que surpreenderam ambos. Não havia mais nenhuma pretensão de hierarquia entre eles, nenhuma fachada de patrão e empregada. Sofia tinha se tornado, organicamente, uma presença constante ao lado de Mateu, presente em reuniões estratégicas, presente nos momentos silenciosos de dúvida que Mateu jamais permitia que mais ninguém testemunhasse. Numa noite particular, sentados juntos na varanda reconstruída, observando as estrelas através de um céu finalmente livre de nuvens de tempestade, Sofia quebrou um longo silêncio confortável entre os dois. O que você vai fazer sobre o Antônio Moretti? Sofia perguntou, tendo ouvido rumores através dos próprios contatos que ela mantinha cuidadosamente cultivados desde os tempos em que precisava descobrir informações sobre o próprio irmão. Mateu virou a cabeça, surpreso. Como você sabe sobre o Antônio?
Eu ainda tenho meus métodos, Sofia respondeu, um sorriso enigmático cruzando o próprio rosto. Velhos hábitos, suponho. Mateu riu, um som raro e genuíno que parecia cada vez mais frequente nas semanas recentes. Eu vou ficar de olho nele. Mas por agora, eu só quero um pouco de paz, Sofia. Mesmo sabendo que ela provavelmente não vai durar muito. Paz nunca dura muito no nosso mundo, Sofia concordou, recostando a cabeça no ombro de Mateu. Mas talvez seja por isso que a gente precise aproveitar ela quando ela aparece. Um mês após o confronto sangrento que reescreveu o destino do Império Falcone, Mateu organizou um jantar discreto na própria mansão, reunindo apenas as pessoas que tinham sobrevivido àquela noite impossível: Sofia, Thomas, Lily e Vincent Marquette. Não era uma celebração extravagante, nada parecido com as festas opulentas que Mateu costumava promover antes de tudo aquilo acontecer. Era algo mais simples, mais íntimo, uma mesa de madeira maciça iluminada por velas, pratos de massa caseira preparados pela própria cozinheira da família, que tinha servido os Falcone havia mais de 2 décadas. Lily, sentada ao lado do irmão, parecia diferente das semanas anteriores. O trauma daquela noite ainda se refletia, ocasionalmente, num olhar distante ou numa reação exagerada a sons repentinos, mas a garota estava lentamente recuperando o próprio brilho. Thomas, sentado do outro lado da mesa, já tinha praticamente se recuperado fisicamente das próprias feridas, embora as cicatrizes no rosto e nos braços permanecessem como lembretes permanentes daquela noite no Pier 40. Eu queria propor um brinde, Mateu disse, erguendo a própria taça de vinho, a voz carregando uma sinceridade rara que poucos jamais tinham testemunhado naquele homem normalmente tão fechado. Para as pessoas dessa mesa que provaram, cada uma à sua própria maneira, que lealdade verdadeira não se compra com dinheiro nem se quebra com medo. Ao Mateu, Vincent respondeu, erguendo a própria taça, que provou que o sangue do pai dele ainda corre forte nas próprias veias. Os copos se chocaram suavemente ao redor da mesa, e por alguns minutos, a conversa fluiu com uma leveza que parecia quase impossível depois de tudo que aquelas pessoas tinham passado juntas. Lily contava histórias sobre os próprios projetos artísticos na faculdade, Thomas brincava sobre as próprias habilidades recém-descobertas como chefe de segurança, e Sofia observava tudo com um sorriso quieto, sentindo, talvez pela primeira vez desde o desaparecimento do irmão, que tinha encontrado um lugar onde realmente pertencia. Depois do jantar, enquanto os outros se recolhiam para os próprios quartos, Mateu convidou Sofia para uma caminhada pelos jardins reconstruídos, agora iluminados por pequenas lanternas que substituíam as antigas luzes de segurança destruídas durante a batalha. O ar da noite era fresco, carregando o cheiro de terra úmida e flores que tinham começado a florescer apesar de tudo que aquele lugar tinha testemunhado. Eu estive pensando, Mateu disse, caminhando lentamente ao lado de Sofia pelo caminho de pedra que cortava o jardim, sobre o que você disse naquela noite, na escuridão daquela passagem secreta, sobre escolher o monstro que está do seu lado. Eu lembro, Sofia respondeu, observando-o com curiosidade. Eu passei a vida inteira sendo esse monstro, Mateu continuou, a voz carregando um peso que raramente permitia que mais alguém visse. Meu pai me criou para isso, me ensinou que fraqueza era a única coisa verdadeiramente imperdoável nesse mundo. E eu acreditei nisso durante anos, Sofia. Acreditei que amor e poder não podiam coexistir, que eu precisava escolher entre ser temido ou ser amado. Sofia parou de caminhar, virando-se para encarar Mateu completamente. E o que você acredita agora? Mateu ficou em silêncio por um longo momento, os olhos azuis refletindo a luz fraca das lanternas espalhadas pelo jardim. Agora eu acredito que talvez eu estivesse errado. Você me mostrou numa única noite que é possível ser implacável com os próprios inimigos e ainda assim ser gentil com as pessoas que merecem essa gentileza. Meu pai nunca aprendeu essa lição, Sofia. Eu não quero repetir o erro dele. A mão de Sofia encontrou o rosto de Mateu, um toque suave e quase hesitante, como se ela ainda não conseguisse acreditar completamente que aquele momento estava realmente acontecendo. Você não é o seu pai, Mateu. Você nunca foi. Mateu se inclinou lentamente e dessa vez não havia nenhuma hesitação, nenhuma dúvida atravessando o próprio peito. O beijo que se seguiu foi diferente de tudo que Mateu tinha experimentado antes, diferente até da própria relação com Camila, que agora parecia, em retrospecto, tão vazia e calculada quanto realmente sempre tinha sido. Aquele beijo carregava algo genuíno, algo construído sobre confiança real, forjado em fogo e sangue, mas também em momentos pequenos de cuidado mútuo que tinham se acumulado silenciosamente ao longo daquelas semanas turbulentas.
Isso muda as coisas, Mateu murmurou, quando finalmente se afastaram, a própria testa ainda encostada na de Sofia. Eu sei, Sofia respondeu, um sorriso brincando nos próprios lábios. Mas eu não estou com medo de mudanças, Mateu Falcone. Eu já enfrentei coisas muito piores essa noite. Enquanto isso, em Nápoles, Dom Lorenzo Moretti se recuperava lentamente da própria ferida, sentado numa cadeira de rodas temporária na varanda da própria vila ancestral, observando o mar Mediterrâneo se estender até o horizonte. Camila permanecia ao lado do pai constantemente, o próprio rosto carregando uma mistura complexa de culpa, raiva e determinação renovada. Eu deveria ter matado ele quando tive a chance, Dom Lorenzo murmurou, a voz ainda carregando o peso da própria derrota recente. 30 anos de planejamento, destruídos numa única noite. Não destruídos, papai, Camila corrigiu, sentando-se numa cadeira ao lado do próprio pai. Apenas adiados. O Mateu Falcone pensa que ganhou essa guerra, mas ele só ganhou uma batalha. Nós temos recursos que ele nem imagina, conexões que levaram décadas para se formar. E o que você propõe? Dom Lorenzo perguntou, virando-se para encarar a própria filha com um interesse renovado. Camila sorriu, um sorriso frio e calculista que lembrava perigosamente o próprio pai. Eu proponho que dessa vez nós façamos diferente. Sem pressa, sem erros precipitados. Eu vou descobrir exatamente quem é essa Sofia que arruinou os nossos planos, e eu vou encontrar a fraqueza dela, exatamente como encontrei a fraqueza do Mateu. Toda pessoa tem uma, papai, mesmo as mais leais. Dom Lorenzo estendeu a própria mão, apertando a mão da filha com uma força surpreendente para um homem ainda se recuperando de uma bala. Você é mesmo minha filha, o velho patriarca disse, um orgulho perverso brilhando nos próprios olhos cansados. Essa guerra ainda não terminou, Camila. Ela está apenas começando uma nova fase. Nas semanas seguintes, Mateu se dedicou pessoalmente a reconstruir as alianças que a traição de Damián tinha ameaçado destruir. Reuniões discretas foram organizadas com os chefes de outras famílias ao longo da costa leste, alguns hesitantes em reconhecer a liderança renovada de Mateu, outros impressionados pela maneira como ele tinha conseguido sobreviver e retomar o próprio império numa única noite de violência impressionante. Um desses encontros aconteceu num restaurante italiano discreto no Queens, onde Mateu se reuniu com Salvatore Greco, chefe de uma família rival que controlava grande parte dos portos do Brooklyn. Greco era um homem cauteloso, conhecido por nunca tomar partido até que o resultado de um conflito estivesse absolutamente claro. Eu ouvi histórias incríveis sobre o que aconteceu na sua propriedade, Greco disse, servindo-se de mais uma taça de vinho tinto. Alguns dizem que você enfrentou os Moretti sozinho. Outros dizem que você tinha um exército inteiro escondido. A verdade, Mateu respondeu, sem nenhuma necessidade de exagerar os próprios feitos, é que eu tinha lealdade. E isso, Salvatore, vale mais do que qualquer exército que dinheiro possa comprar. Greco observou Mateu por um longo momento, avaliando cada palavra, cada gesto, exatamente como tinha sido treinado a fazer ao longo de décadas navegando as águas traiçoeiras daquele mundo. Os Moretti são pacientes, Greco disse finalmente. Eles vão voltar, Mateu. Talvez não esse ano, talvez não no próximo, mas eles vão voltar. Eu sei, Mateu respondeu simplesmente. E quando eles voltarem, eu quero saber se você vai estar do meu lado, ou se vai estar observando de longe, esperando para ver quem sobrevive. Greco riu, um som genuíno que surpreendeu até Mateu. Você tem a audácia direta do seu pai. Eu sempre respeitei isso nele. Tudo bem, Mateu Falcone. Os Greco ficam do seu lado. Mas eu espero que você lembre desse favor quando eu precisar dele. Eu sempre pago as minhas dívidas, Mateu respondeu, estendendo a mão para fechar aquele acordo silencioso que fortaleceria significativamente a própria posição dentro do submundo do crime organizado. De volta à mansão, Sofia tinha assumido naturalmente um papel cada vez mais central dentro da própria operação de Mateu, não apenas como companheira romântica, mas como uma estrategista talentosa cujas habilidades analíticas se mostravam, repetidamente, indispensáveis. Foi Sofia quem identificou, através de uma rede cuidadosa de informantes que ela mesma começou a cultivar, os primeiros sinais de que Camila Moretti estava reconstruindo contatos dentro de Nova York, tentando reestabelecer uma rede de informações que pudesse, eventualmente, ser usada contra os Falcone novamente. Eles estão se movendo com cuidado, Sofia informou Mateu, mostrando-lhe um conjunto de relatórios espalhados sobre a mesa do escritório reconstruído. Pequenas transações, contatos discretos. Eles aprenderam com os próprios erros. Mateu estudou os relatórios cuidadosamente, o próprio rosto endurecendo lentamente.
A Camila sempre foi inteligente. Talvez essa tenha sido a primeira coisa real que eu amei nela, antes de descobrir que tudo aquilo era uma máscara. Você ainda sente alguma coisa por ela? Sofia perguntou, a pergunta saindo mais vulnerável do que ela pretendia. Mateu ergueu os olhos encontrando o olhar preocupado de Sofia, e sorriu suavemente, estendendo a mão para tocar o rosto dela. Eu sinto raiva. Sinto a dor de uma traição que nunca vou esquecer completamente. Mas amor, Sofia, amor verdadeiro, isso eu só descobri de verdade depois de te conhecer. Sofia se permitiu finalmente relaxar completamente naquela resposta sincera, encostando a própria cabeça no peito de Mateu, ouvindo o batimento cardíaco firme e constante daquele homem que tinha se tornado, ao longo de poucas semanas impossíveis, o centro completo da própria vida dela. Eu vou continuar monitorando os movimentos da Camila, Sofia disse depois de um momento. Se ela está planejando alguma coisa, eu quero ser a primeira a descobrir. Eu sei que vai, Mateu respondeu, beijando suavemente o topo da cabeça dela. É exatamente por isso que eu confio em você mais do que confiei em qualquer outra pessoa nesse mundo inteiro. Numa tarde tranquila, quase 2 meses depois da batalha que tinha redefinido completamente o destino de todos eles, Thomas Reis encontrou um momento de quietude para conversar com a própria irmã na cozinha da mansão, enquanto preparavam café juntos como tinham feito tantas vezes quando ainda eram apenas 2 irmãos lutando para sobreviver em Nova York antes de tudo aquilo acontecer. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente, Thomas disse, observando Sofia organizar xícaras sobre a bancada de granito. Você arriscou a própria vida para me encontrar. Você é meu irmão, Sofia respondeu simplesmente, como se aquilo explicasse tudo, e talvez explicasse mesmo. Eu faria isso de novo sem pensar 2 vezes. Thomas observou a irmã por um longo momento, notando as mudanças sutis que tinham acontecido nela ao longo daquelas semanas. A postura mais confiante, o brilho diferente nos olhos quando falava sobre Mateu, a maneira como ela parecia, finalmente, ter encontrado um lugar de pertencimento depois de meses vivendo disfarçada, escondendo a própria identidade. Você ama ele, não é? Thomas perguntou, embora já soubesse a resposta. Sofia sorriu, um sorriso genuíno e sem reservas. Eu amo. É estranho, sabe? Eu entrei naquela casa pensando que ia odiar cada segundo, fingindo servir um homem que eu acreditava ser parte da razão de você ter desaparecido. E em vez disso eu encontrei alguém que debaixo de toda aquela frieza, é capaz de uma lealdade e de um cuidado que eu nunca esperei encontrar nesse mundo. Só promete uma coisa, Thomas disse, a voz ficando seria por um momento. Promete que você vai continuar sendo cuidadosa. O mundo dele é perigoso, Saf. Mesmo com toda essa paz recente, eu sinto que isso ainda não terminou. Eu sei que não terminou, Sofia admitiu. Mas pela primeira vez na vida eu não estou enfrentando esse perigo sozinha. Naquela mesma noite, enquanto a casa toda dormia, Mateu permaneceu sozinho no próprio escritório, finalmente reconstruído depois da batalha que tinha destruído boa parte daquele cômodo. Ele se sentou diante da própria escrivaninha, observando uma fotografia antiga do próprio pai, tirada décadas atrás, antes de qualquer guerra, antes de qualquer traição. Eu não sei se eu fiz a coisa certa, deixando Lorenzo viver, Mateu murmurou para a fotografia silenciosa, como tinha feito tantas vezes ao longo da vida nos momentos de dúvida que jamais permitia que mais ninguém testemunhasse. Talvez você tivesse acabado com eles ali mesmo, sem hesitar. O silêncio do escritório não ofereceu nenhuma resposta, claro, apenas o tic-tac suave de um relógio antigo na parede. Mas Mateu sentiu de alguma forma que tinha tomado a decisão certa, mesmo que essa decisão eventualmente custasse algo no futuro. Misericórdia, ele estava começando a entender, não era sinônimo de fraqueza. Era talvez a única coisa que realmente o diferenciava do próprio pai, e dos homens como Lorenzo Moretti, que confundiam crueldade absoluta com força verdadeira. Mateu se levantou, caminhando até a janela, observando os jardins silenciosos iluminados pela luz da lua. Em algum lugar lá fora, sabia ele, a próxima ameaça já estava começando a se formar, lenta e paciente, exatamente como Camila tinha prometido. Mas por agora, naquela noite específica, Mateu Falcone permitiu-se sentir algo que tinha quase esquecido como era. Um momento genuíno de paz, conquistado através de sangue, sacrifício e finalmente, através de uma confiança verdadeira que ele jamais imaginou que encontraria novamente depois de tudo o que tinha perdido. A guerra contra os Moretti ainda não tinha terminado. Era apenas uma pausa, um respiro entre batalhas, dentro de um conflito que se estenderia por gerações inteiras.
Mas naquele momento, Mateu decidiu que aproveitaria cada segundo daquela paz frágil, porque tinha aprendido, da maneira mais difícil possível, que no mundo dele, nenhum momento de tranquilidade poderia ser tomado como garantido. Essa é a história de como um homem perdeu tudo em uma única noite e encontrou, nas cinzas dessa destruição, algo mais valioso do que o império que ele tinha herdado. Mas os Moretti nunca esquecem, e a próxima jogada deles já está sendo planejada nas sombras de Nápoles. Se essa parte da saga te emocionou, deixa o seu like, comenta qual foi o seu momento favorito dessa história, compartilha com quem você sabe que vai adorar esse drama, e se inscreve no canal porque a guerra entre os Falcone e os Moretti está longe de terminar.